E voltando à NRF, é uma história muito interessante. A Laurenti já estava acostumada a fazer feiras internacionais para o mundo gráfico. Então, a gente já fez Drupa, que fica lá na Alemanha, no mesmo pavilhão que é a Euroshop, em Düsseldorf. A gente já fez em Chicago, a Print, que era uma feira de impressão. Então, a gente já sabia como funcionava a questão de fazer feira fora do país. Quando eu vim em 2019 para a área de varejo, porque eu não cuidava, a Laurenti até 2019 ela tinha uma divisão, unidade, a automação comercial e a gráfica, e eu ficava na área gráfica. Né? Só que em 2019 a área gráfica já estava muito pequena e eu sobrava tempo para mim, eu falei, não, agora eu vou cair de cabeça no varejo. E aí eu fui atrás, no finalzinho de 2018, falei, bom, deixa eu ver quais são as feiras de varejo que são importantes. E aí eu me deparei com a NRF, né? Me indicaram a NRF como uma feira muito importante para o segmento. Peguei, em janeiro de 2019, fui para a NRF, eu e mais uma pessoa, né? Assim como vocês. Né? Eu chamei o Vinícius, que era um par que estava comigo trabalhando na época na empresa. Falei, vamos conhecer a NRF para entender o que é o varejo fora do Brasil. Porque eu estava tendo o contato com o varejo do Brasil, mas eu queria ver isso lá fora. Comprei meus ingressos da NRF, fui sem comitiva, sem nada, né? Nós dois, ingresso na mão, comprado na internet, vamos embora. Fomos para Nova York, chegamos lá na NRF. Duas coisas me chamaram muita atenção. Uma, que eu só ouvia português. Eu andava nos corredores, eu falei, caramba, eu tô no Brasil. Eu acho que eu entrei no avião para Nova York, mas fui parar em São Paulo. Porque não é possível, só ouço português aqui. Isso chamou a nossa atenção também. A gente... não esperava tantos brasileiros lá, assim, muito brasileiro, né? Engraçado. É impressionante. E eu não tinha muita informação sobre a NRF. Depois eu fui pesquisar que o Brasil é a maior delegação fora americano que visita a NRF. Mas naquele momento, né, eu entrei lá, comecei a andar, brasileiro. Aí eu ficava naquele desespero, né? Deixa eu ver o crachá, deixa eu tentar ver o crachá, da onde é? E ficava vendo brasileiro. Então isso me chamou e me marcou. O segundo ponto foi que eu fui pesquisar. Bom, tem tanto brasileiro, deixa eu ver quem está aqui do Brasil. E eu tinha encontrado em 2018 só uma única empresa, 2019, aliás, janeiro, uma única empresa, Gertec, que estava expondo. Aí eu falei, caramba, só tem brasileiro? E eu vi pelos crachás, né, diretor de supermercado, dono de supermercado, vi o potencial que tinha ali e vi só a Gertec participando. Eu falei, poxa, peraí. A Laurenti até então nunca tinha feito nenhuma feira para o varejo. Né? Ela só entrava em parcerias com empresas, levando o seu produto dentro de um stand de algum parceiro. E eu estava buscando fazer uma feira como Laurenti. Né? Até estava pensando na APAS, em fazer e tudo mais. Mas aí veio o estalo. Falei, caramba, tem só brasileiro, só gente de alto nível e eu preciso mostrar a Laurenti para essas pessoas. Vou fazer na NRF. Genial. E aí peguei, né, entrei em contato com a NRF, tentei para o ano, até eu estava em 2018, aliás, em 2019 tentei, não tinha mais vaga. E aí eu já deixei pré-agendado para 2020. Então, nossa primeira NRF foi em 2020. E 2020 foi o ano da pandemia. E olha que coisa louca. 2020, teoricamente, NRF e Euroshop foram os únicos eventos que aconteceram. Porque ela foi em janeiro, a NRF, em fevereiro teve a Euroshop, em março, pandemia. Então, eu dei sorte de fazer a NRF em 2020, de ser o único evento para o varejo assim, que movimentou muita gente, porque a Euroshop já não movimentou muita gente, porque na Europa a pandemia já estava começando em fevereiro, então já assustou muita gente, e ela foi um sucesso para nós. Porque mesmo tendo um standzinho pequenininho ali que a gente fez em 2020, até para sentir, abriu uma porta enorme para a Laurenti. Vários clientes que não conheciam a gente passou a conhecer. E a gente fechou um grande negócio na NRF em 2020, né, que se mantém até hoje, que foi a Leroy. O caso da Leroy aconteceu na NRF. E foi sensacional. E a partir daí a gente começou a fazer NRF todo ano. Então a gente fez 2020, 2021 não teve, pela pandemia. Né? 2022 teve mais ou menos, porque foi quando caiu a segunda onda da pandemia nos Estados Unidos, mas ela aconteceu, foi mais fraca, mas para nós foi muito boa. E 2023 foi o terceiro ano. Então, a gente já está há 3 anos indo para a NRF. Já estamos com a NRF fechada do ano que vem. Né? E tanto o ano passado quanto o ano que vem, esse ano, aliás, né? Porque em janeiro a gente sempre confunde, mas em janeiro desse ano e como em janeiro do ano que vem, a gente está com um stand maior do que a gente estava no passado.
e foi uma feira que me chamou a atenção muito forte. Só que depois aconteceu a minha primeira visita esse ano na Euroshop. E aí me chamou muito mais a atenção, porque aí a Euroshop tem uma outra pegada que é totalmente diferente da NRF. Porque a NRF, só para fechar a NRF, liberar, né, para a gente conversar mais, ela é uma feira muito intensa. Porque ela é uma feira de 3 dias, onde você tem congresso e exposição. E o congresso, ele concorre com a exposição. Porque como é muito curto, é uma feira que começa às 10 horas da manhã, 5 horas, 6 horas da tarde, ela termina. Como é que você consegue fazer congresso e exposição ao mesmo tempo? É muito difícil. É muito, muito difícil. E isso que me frustrava muitas vezes, porque quando eu voltava depois para o Brasil e ia conversar com um cliente, a gente estava... vocês estavam na NRF? Mas como assim? Eu não vi. Mas em que congresso que você estava? Não estava no congresso, estava na feira. E aí eu fui entender que a NRF ela é uma feira, eu demorei 2 anos para entender isso. Né? E bati o martelo quando eu conheci a Euroshop. Ela é uma feira até muito mais de congresso do que de exposição. Ela é uma feira onde as pessoas estão indo lá muito mais para entender as tendências, né? E, claro, no intervalo de um congresso e outro, ela consegue andar um pouquinho. Só que, como é muito grande a área de exposição, vocês devem ter visto lá, é praticamente impossível para quem está indo ver congresso conseguir olhar a feira inteira em detalhes. E aí ela tem esse problema, a NRF ela tem esse problema, ela concorre entre ela é muito parecida com a convenção da Abras. Convenção da Abras, as pessoas estão indo lá para o auditório. E no intervalo do coffee break, ela vai nos standzinhos conversar. Mas ali são poucos stands, então você consegue. Agora na NRF são muitos stands. E aí isso fica muito mais difícil de ser administrado. Posso? Claro. Continuando nesse assunto, como que é a Euroshop? Então, porque assim, a gente tem o conhecimento, assim, é a primeira vez que a gente foi para a NRF esse ano, né? E o que você falou, assim, é o que a gente tem conversado. Primeiro, muitos brasileiros, igual a gente já falou, e essa questão que a gente foi para ver as palestras, o congresso, que são muitas ao mesmo tempo, inclusive, né? Então, tem 3, você tem que escolher uma ali, às vezes você quer ver mais do que uma e não consegue. E quando você sai de uma, já tem outra depois de 15 minutos. E tem muito, muito, muito expositor. Então, tem vários andares, inclusive, né? Então, a gente queria ir na parte de startup, a gente queria ir na parte dos restaurantes, queria ir na parte das big techs. E é tudo muito corrido. Então, chegou até, acho que foi E só 3 dias, né? Então, chegou, acho que no 3º dia, a gente falou, não, vamos ver menos o congresso hoje, vamos falar com as pessoas ali, porque também é muito importante, assim, né? Muito interessante você conversar com gente do mundo todo, ver desde a parte de startup, que a gente começa a conversar e ver algumas coisas novas, mas também dos expositores ali, que a gente consegue conversar também e ver o que já está acontecendo, né? Agora, você falou que a Euroshop é diferente, né? Como que ela é diferente? Assim, você pode explicar um pouco? Sim, com certeza. Só para fechar da NRF, e é um conselho que eu dou, as pessoas deveriam se dividir realmente em equipe, ter uma equipe, né, que vá ver congresso e uma equipe que vá ver feira. Por quê? O congresso da NRF fala de futuro, né? Eles geralmente vão falar de temas, de tendências futuras. A feira fala de realidade. Então, quando você está na NRF, você está vendo coisas que são factíveis já de você implementar, mesmo na área de startup. Você já vê coisas que são factíveis. Eu posso pegar aquilo e trazer para o meu negócio porque é maduro já. E no congresso vai se falar de tendências, né? Como se falou no passado lá no metaverso, esse ano que teve, eu não sei porque eu não fui no congresso, não sei exatamente o que ele puxou. Então eu aconselho as pessoas a dividirem. Irem na feira para ver a realidade e irem no congresso para ver tendência. Trazendo agora para a Euroshop. A Euroshop ela é uma feira de negócio mesmo, ela é feira de exposição, muito semelhante às feiras que a gente tem aqui. É um monstro, né? São 17 pavilhões. Você, para andar neles ali, é muito assim, desgastante no sentido de energia despendida, mas você precisa, e o tempo é curto também, estamos falando de uma semana de feira, mas ela é efetivamente feira. Você não vai estar indo lá para ver congresso, você está indo lá para ver feira. Então, você vai ter pavilhões de vários tipos. Você consegue montar a tua loja do zero, seja ela supermercado ou qualquer coisa do varejo, do zero dentro de uma Euroshop. Porque você vai ter
desde a parte de iluminação. Você tem pavilhão só específico para iluminação. Você tem pavilhão específico para manequins, para quem vai fazer lojas, né? Você tem pavilhão específico para tecnologia. Você tem pavilhão específico para marketing. Então, são vários pavilhões. No total, são 17. Pavilhão específico de refrigeração. Então, você tem tantos pavilhões, né, de reciclagem, que é muito legal. Né? Lá fora, ainda, esse é um tema bem mais forte do que aqui no Brasil, de equipamentos para reciclagem. E aí, eu fiz tanto a feira, quanto eu fiz também visitação em clientes. Aí sim, eu fui, nessa vez, para a Euroshop, eu fui com uma comitiva, né, a comitiva do Popeye, sensacional também, foi uma experiência maravilhosa, 70 pessoas do Brasil, vi muito brasileiro, fora a comitiva, muito. No corredor, você também ouvia muito português. Menos do que na NRF, até porque ela é muito mais pulverizada. É uma feira em 17 pavilhões. Então, cada brasileiro está no seu nicho. Tem um que foi especificamente para ver refrigeração, outro que vai ver tecnologia, outro que vai ver não sei o quê. Então, ela fica mais pulverizada. Mas tem muito, muito. Foi engraçado porque eu estava lá num stand conversando com um fornecedor e aí ele perguntou, de onde você é? Do Brasil. Ele, nossa, como tem brasileiro esse ano aqui na Euroshop. Essa foi a colocação dele. E um stand que era de fotografia, que me chamou muita atenção porque o e-commerce está crescendo pra caramba. E você precisa ter as imagens dos produtos para subir para o e-commerce. E essa empresa ela tinha desenvolvido uma máquina que faz captura em 360 graus do produto, faz vídeo, já edita, faz tudo isso sozinho através de robô, já recorta, faz tudo para você subir essa imagem para o e-commerce. E aí me chamou a atenção, fui conversar, ele falou, cara, como tem brasileiro esse ano aqui na Euroshop? A Euroshop, diferentemente da NRF, ela é uma feira que acontece de 3 em 3 anos, que eu acho isso muito legal. O europeu tem muito isso enraizado. Ele não faz feiras anuais. Porque, às vezes, o que você mostrou esse ano, você vai mostrar provavelmente a mesma coisa no ano que vem. Ele não te dá uma janela de tempo de você trazer algo novo. Inovação, exatamente. Então, a Euroshop ela se mostrou, para mim, uma feira de muito mais inovação do que a NRF. Porque, como ela é de 3 em 3 anos, as empresas têm tempo para se preparar. Mas uma inovação pensando no futuro ou uma inovação já aplicada no dia a dia? Já aplicada. Né? Óbvio, você vê coisas futuras, como você vê coisas aplicadas. Não futuras no sentido de ser embrionários. Futuras já que estão em POC, que já estão sendo implementadas, mas não em grande escala. Né? Então, eu vi lá de tudo. Holografia, que na NRF vocês devem ter visto também, né? Como uma coisa muito legal. Quanto a holografia está evoluindo, né? E numa qualidade fora da realidade. Isso eu vi muito forte já na Euroshop também. Porque ali está pronto. Está pronto, já tem empresas implantando aquilo, né? Aquelas Windows, eu não lembro, Interactive Windows, né? Janelas interativas, com holografia dentro, então aquele vidro, né? Mas a realidade daquilo é impressionante. Vi, por exemplo, simulando uma loja de carro, onde eu tinha um totem, né? E a holografia em um tamanho da altura dessa parede aqui, onde o carro estava ali, e eu pelo totem girava o carro e ele girava ali na holografia, podia mudar de cor, podia colocar os opcionais do carro e vendo tudo aquilo num tamanho monstruoso, numa qualidade sensacional. Então você vê tendências, mas tendências que já estão prontas para serem colocadas. Então acho que o grande diferencial da Euroshop é uma feira de 3 em 3 anos, muito maior. A NRF é desse tamanho perto da Euroshop. São 3,5 vezes, se não me engano, o pavilhão do Expo Center Norte completo, com todas as cores. Então é um negócio monstruoso. E você consegue ver de tudo. De fornecedores de tecnologia, fornecedores de software, fornecedores de soluções de automação. E outra coisa, por ser uma feira na Europa, ela é mais perto também da Ásia. E com isso tem muitos fornecedores, né, asiáticos também ali, que você consegue trocar experiências. Então, ela traz muita coisa interessante que na NRF tem, mas de uma forma bem reduzida. Os stands da Euroshop são monstruosos. Eu conheci lá um stand de uma empresa que faz algo parecido com a Laurenti. Ela fabrica totem, ela fabrica self-checkout, ela fabrica smart locker. Só que ela criou um stand, sei lá, de mais de 600 metros quadrados, onde ela trazia a experiência.
ela focou o stand dela em experiência. Então, ela montou um restaurante dentro do stand, onde ela punha os totens para poder a pessoa fazer o pedido e receber. Ela montou uma farmácia dentro do stand dela, onde as pessoas podiam ver o Smart Locker funcionando, o totem funcionando, as gôndolas que ela fabricava também, armários que ela fabrica algumas coisas a mais, uma cafeteria, uma loja de roupa. Então, ela criou várias experiências reais. E o cliente podia emergir dentro daquela experiência. Eu tenho um restaurante, deixa eu entrar dentro desse restaurante e ele poder experimentar na prática tudo aquilo funcionando. Então, foi uma experiência muito diferente do que eu já vi em nenhuma feira foi igual ao Aeroshop. E vocês estão planejando participar também da NRF que vai acontecer em Singapura? Singapura? A de Singapura não, quero talvez visitá-la, né? Vai ser a primeira NRF fora dos Estados Unidos. Então, Singapura é um país que já, por ele si só, já chama a atenção, porque é um país de altíssima tecnologia. Como expositor, acredito que não vai dar tempo, até porque é uma coisa já mais, mais de curto prazo. Mas como visitante, sim, planejo ir para Singapura, até para entender esse formato, ver se ele vai se dar certo, né? Porque vai ser a primeira tentativa da NRF também de ir para fora dos Estados Unidos. E eu acho que isso é baseado até na Euroshop. Do quanto a Euroshop é maior do que a NRF, e talvez a NRF buscando crescer e levar isso para fora do continente americano. Principalmente o mercado asiático, né? Eles Exatamente. Ganharem mercado nessa região. Assim como tem a NRF de prevenção em perdas. Não sei se vocês sabem, mas existe anualmente nos Estados Unidos. Eu ainda não consegui ir nessa feira, mas ela é uma NRF especificamente, acho que é NRF Protection, alguma coisa assim, que é para prevenção em perdas, que eu, sem querer, acabei descobrindo numa pesquisa esse ano, que eu quero ver se eu visito também para conhecer.